Fala família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Duas coisas importantes que a gente vem tratar no vídeo de hoje. A primeira delas é sobre o jogo de logo mais pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai a campo em São Januário às 16 horas, Vasco e Palmeiras duelam nesse horário e a gente espera que o Vasco realmente possa quebrar esse jejum aí de 8 jogos sem vencer e volte a pontuar no campeonato, sair daquela zona desconfortável ali próximo à zona do rebaixamento, né? E que a gente possa fazer um segundo turno bem diferente, bem melhor do que foi o primeiro, né? Falar também um pouquinho sobre essa questão das eleições. Ontem a gente poderia ter aí o presidente definido, mas acabou que as eleições a votação foi suspensa, né? Então, logo depois da vinheta, fique com mais detalhes disso aqui que a gente vai trazer com a nossa opinião, com a nossa visão. Então vamos abrir o vídeo falando um pouquinho dessa questão política antes da gente falar do futebol. Ontem as eleições do Vasco aconteceram, né? Houve ao final do dia uma suspensão e de fato o dia do Vascaíno ontem foi tumultuado, né? Tinha tudo para ser uma eleição esse ano um pouco mais respeitosa e tranquila para o nosso sócio torcedor, né? Queria explicar rapidamente. A gente tem visto muitas discussões nos grupos de WhatsApp em relação a essa questão da eleição, ser dia 7, ser dia 14, o formato da eleição. O detalhe é que é o seguinte, houve aí realmente uma situação que foi, o epicentro dela foi em relação ao presidente da Assembleia Geral, né? No dia 5 de setembro, como você vai ver na tela aí, houve uma convocação, edital, né, de convocação das eleições para o dia 7 de novembro do próprio senhor Mussa. Ele convoca, né, e traz esse documento aí a conhecimento de todos, né? Depois disso, ele vai na justiça e pede um adiamento da data da eleição do dia 7 para o dia 14, para que fosse feita num formato 100% online, né? O detalhe é que esse intervalo de tempo, segundo técnicos engenheiros da tecnologia da informação, é um espaço curto de tempo que não daria para dar segurança total, né, e nem também condições operacionais para que se realizasse uma eleição com segurança, com transparência, com clareza, né? Até porque, de fato, você precisa realmente confiar bastante no sistema e num formato que seja transparente, e todas as empresas aí acabaram dizendo que esse intervalo de tempo, né, para promover as eleições do Vasco, mesmo que seja um dia 14, realmente fica complicado, não dá para se garantir 100% de segurança, né? Então, a única empresa que se colocou à disposição para fazer isso foi a empresa que foi indicada pelo Mussa, a Elege Online, e os candidatos realmente passaram a questionar, né, porque que só essa empresa tem capacidade de fazer a eleição 100% segura, no formato 100% online, e as outras empresas, os outros técnicos, os outros engenheiros que acabaram constatando isso, comprovando isso, acabam negando que não dá para fazer. Então, a confusão começa por aí. Mas, enfim, as eleições ocorreram ontem, né, num formato presencial, né, através de cédulas, e compareceu às eleições 3.447 votantes. Foram, de fato, exerceram ali o direito do voto, né? A eleição foi marcada por uma vitória do candidato Levenciano, realmente uma vitória que chegou. A gente já cogitava isso, né? Nos bastidores se fala muito sobre os projetos e o nome do Leve, né? E isso se comprovou nas urnas ontem, né? O Leve ficou em primeiro com 1.155 votos, seguido, né, do Jorge Salgado em segundo com 921, em terceiro Júlio Branco da Sempre Vasco com 862 votos, o Campelo, que é o atual presidente, ficou com 336 e o Sérgio Frias ficou em último com 153 votos. Então esse foi o desfecho, né? O detalhe é que às 20h30 de ontem à noite, a eleição foi suspensa por decisão do senhor Humberto Martins, que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e realmente as eleições passaram a ficar então sob júdice. Vai haver aí, né, deve haver aí uma série de situações ainda judiciais para se debater sobre o resultado da eleição,
mas de fato o que a gente pede, né, a todos os envolvidos é que respeitem o sócio-torcedor, porque a eleição precisa ser um negócio estudado, né, analisado e definido muito antes, né, da chegada das vésperas da eleição. Não dá para você ter uma eleição dessa forma, né? Muita gente se programou para ir a São Januário, para exercer o poder do voto, né? Aí, vésperas da eleição, a eleição por determinação da justiça foi adiada para o dia 14, e aí depois não se adiou mais, já a eleição já seria realmente por conta de um recurso, já seria dia 7, e muita gente não compareceu, não pôde ir por conta dessa briga, dessa situação em que as pessoas não se entendem, né? Não respeitam o torcedor e nem pensam no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas enfim, Levenciano ganhou, parabéns, né? Isso foi uma resposta. Acredito que, se for validada realmente as eleições, é o que o Vasco precisa para realmente ser resgatado, né? A gente espera que não hajam alianças, mas se houver, que sejam alianças que realmente possam pensar no Vasco, que possam resolver a situação do Vasco, porque o torcedor não aguenta mais essas brigas políticas, essas questões de poder, esses desentendimentos que acabam afetando o planejamento do Vasco, que acabam afetando o futebol do Vasco dentro de campo, né? Em se tratando de futebol, vamos falar da partida de logo mais. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras pela primeira rodada do segundo turno. E a gente, de fato, precisa fazer um segundo turno bem diferente do que foi o primeiro, né? O primeiro turno foi para ser esquecido. A gente chega para esse confronto logo mais às 16 horas em São Januário com TV Globo, né? Exibindo o confronto, menos para os estados do Maranhão, do Paraná, do Rio Grande do Sul e da Bahia, que só poderão acompanhar o jogo através do Premier, né? A gente vai para esse confronto com uma marca realmente que é revoltante. 8 jogos sem vencer. O Vasco acabou se classificando na Copa Sul-Americana através de uma vitória em São Januário e um empate, né? Marcamos um gol aí nos últimos 2 jogos e a gente realmente precisa de uma reação. O técnico Ricardo Sapinto, né, vai ter um confronto aí de portugueses, porque o Ricardo Sapinto, que é o português do Vasco, vai enfrentar o novo técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que também é português, e o Vasco precisa encontrar o caminho da vitória, né? O Vasco hoje está na 16ª posição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Palmeiras, por outro lado, é o 7º colocado e busca, né, uma ascensão no campeonato para brigar pela liderança. E o Vasco vai a campo aí com novidades. O Vasco tem o retorno do seu principal artilheiro, o Germancano está de volta ao time, Thales Magno também está recuperado e muito provavelmente serão os 2 atacantes que estarão em campo hoje para que a gente busque o resultado, né? A provável escalação do Vasco é a seguinte: Fernando Miguel no gol, Miranda, Castanha e Ricardo Graça devem fazer uma trinca de zagueiros ali na defesa. Léo Gil, Andrei, Léo Matos, Neto Borges e Benítez devem fazer ali parte do sistema de meio campo do Vasco. Acredito que o Vasco vai jogar no 3-5-2, né? Em alguns momentos da partida esse é o formato que o time se comporta nas últimas partidas que tem visto aí do técnico Ricardo, né? E o Vasco vai ter ali na frente Thales Magno e Germancano, né? Desfalque do Vasco é o Felipe Bastos, que está suspenso por conta de cartão, né? E aí a importância dessa partida para o Vasco. O Vasco ganhando a partida, o Vasco que tem aí 19 pontos, o Vasco pode ir para a 14ª posição. Isso porque Botafogo e Bahia, que estão à frente do Vasco, vão se enfrentar hoje e muito provavelmente um dos dois pode pontuar, ou de repente os dois podem até empatar e o Vasco ganhando passa os dois, né? Então a torcida é para que realmente Botafogo e Bahia empatem e o Vasco faça o seu papel, que é ganhar dentro de casa, né? O Vasco que tem aí pela frente uma sequência que foi muito marcante para nós torcedores no início do primeiro turno, né? O Vasco vai começar uma partida contra o Palmeiras, um jogo que a gente não conseguiu concluir no primeiro turno. O Vasco vai a campo contra o Palmeiras nesse domingo, em São Januário, sai para enfrentar o Sport fora de casa, também fora de casa enfrenta o São Paulo, e aí volta para São Januário enfrentar o Ceará. Nós ganhamos no primeiro turno do Sport, ganhamos no primeiro turno do São Paulo e do Ceará, e quem sabe agora, se a gente engrenar aí 4 vitórias seguidas, a gente pode realmente estar falando de um outro Vasco na competição,
um outro Vasco que realmente está à altura do seu torcedor, né? Já o Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas, classificado aí para as fases finais da Copa do Brasil, e deve ir a campo ali praticamente completo, tá? O único desfalque é o Wesley, um atacante jovem que tem sido um diferencial ali no ataque do Palmeiras, né? O goleiro Everton, Gabriel Menino, Luan, que vai estar em campo, né? Ele que é ex-Vasco, deve estar em campo aí para enfrentar o Vasco da Gama. Na zaga também o Gomes, Vinha, né? Felipe Melo na volância, Zé Rafael, Rafael Veiga como homem de criação junto com o Zé Rafael, Veron, Rony e Luiz Adriano. Esse é o time do Abel Ferreira que vai estar à frente do Palmeiras, né? O que a gente espera é que realmente o Vasco ganhe, que a gente possa voltar a pontuar, quebrar essa sequência de 8 jogos sem vencer. E o vídeo de hoje, galera, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu like, não esqueça de compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva, não custa nada, é de graça. E você vai ativar esse sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui na plataforma. Valeu? Fica com Deus e que a gente volte com os 3 pontos. Na verdade, volte não, que a gente saia de campo com os 3 pontos e o que importa é isso.